Em 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 16, com ênfase no verso 16. Nós vamos, inclusive, ler o verso 16 duas vezes. E se os amigos não se incomodarem, nós gostaríamos de convidá-los a fazer a leitura bíblica de pé. Esta é uma tradição que remonta ao período do Antigo Testamento. Os rabinos judeus, na sinagoga, convidavam o povo a fazer a leitura pública de pé. Nós temos textos bíblicos que apontam que o povo de Israel ficou de pé dias inteiros ouvindo a leitura pública da lei. Então é por isso que a gente pede as pessoas também para ficarem de pé. A gente acha isso um ato de reverência ao Deus Todo-Poderoso e à sua santa palavra. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Atenção ao verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Se você tiver uma canetinha depois, você pode sublinhar o mistério da piedade. E o mistério da piedade começa com a manifestação de Jesus na carne. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aqui. Santo Deus, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a leitura e a exposição de sua palavra nessa manhã. Oramos, Pai Celestial, para que todo esse tempo dedicado à exposição bíblica seja libertador para mim e para todos os irmãos presentes essa manhã aqui na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento, mantenham sua Bíblia aberta, por favor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 15, versículo que nós acabamos de ler. Tem aqui uma informação que eu gostaria de chamar a atenção para ela, porque é uma informação importantíssima para toda a comunidade, especialmente os irmãos, nessa manhã de celebração do Natal. Amém, irmãos? Algum transtorno aí, Rodrigo? Está passando mal? Vamos orar por ela, pela Janete? É a Janete? Vamos orar por ela, irmãos? Recline a sua cabeça, vamos orar pela Janete. Santo Deus, Tu és tão bom, tão misericordioso, tão carinhoso para conosco. Nós pedimos que o Senhor socorra a sua serva, que não está se sentindo mal, não está se sentindo muito bem, que a mão do Senhor possa agir em seu favor, possa operar em sua vida, possa abençoá-la ao longo desse culto, de maneira que nós, ó Deus e Pai, possamos refletir
ó Deus, alegremente em sua palavra, sem a preocupação de termos alguém tão caro para nós, membro da comunidade, membro da igreja, passando mal, Senhor. Ó Deus, toca na vida da Janete, que o Senhor possa ajudá-la a se recompor, e que em nome de Jesus, ó Deus, o seu nome seja glorificado por isso, e eu quero pedir que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quer ajudar ela, Rodrigo? Obrigado. Ajuda ela, Renato. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 15. E especialmente para o fato de que existe um procedimento adequado para todos os diversos aspectos e cenários da vida. Em casa, nós esperamos um procedimento um tanto menos formal, mais à vontade, onde a gente possa... Opa! Tá bom, eu estou esperando. Depois do advento do celular, né, irmãos, nós ficamos expostos. A tecnologia é mesmo algo a ser avaliado filosófica e teologicamente, porque ela tem tido um peso gravíssimo digamos aí, sobre o nosso coração, sobre as nossas famílias. Vamos usar a tecnologia com mais consciência. Então eu vou dar um tempinho aí aos irmãos, caso você tenha entrado aqui na igreja com o seu celular, digamos, com as notificações, tudo aparecendo. Então eu vou pedir que você pegue assim, ó, como eu puxo para baixo e já está no silencioso, não soa nada, nem notificação, nem toque polifônico no meio do culto, para a gente poder se concentrar minimamente no que a palavra de Deus ensina para a gente. Vamos lá. É importante a gente perceber, recomeçando, de que existe um procedimento adequado para cada cenário da vida. Se você vai a um lugar que exija um pouco mais de cautela e um pouco mais de formalidade, é de bom tom que nós acompanhemos essa formalidade. Se você está num lugar menos formal, como por exemplo, você vai passear, está no campo, ou está na praia, ou em qualquer cenário da natureza, obviamente que o contexto espera uma informalidade de cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo nos faz aqui uma advertência de que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é um lugar onde nós somos lembrados, onde nós somos exortados e conduzidos a toda a verdade divina que está respaldada, revelada nas Escrituras Sagradas. E que nesse ambiente nós precisamos entender que há uma maneira correta de nós procedermos. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. E aí, logo a seguir a essa expressão, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui em 1 Timóteo 3,16, o que nós podemos entender como sendo a revelação do mistério da piedade. Ou, em outras palavras, o apóstolo Paulo vai citar alguns pontos bastante importantes da pessoa de Jesus, tentando nos revelar de que a piedade se resume em nós termos uma perspectiva adequada de quem é Jesus. Nós podemos ter toda a perspectiva bíblica sendo de alguma forma contaminada e corrompida pela
maneira da cultura perceber Jesus. E como é que a cultura percebe Jesus, pastor? Bem, ela percebe Jesus como sendo um grande castrador dos privilégios e dos prazeres e dos desejos humanos. E a cultura não consegue entender Jesus como sendo o grande emblema da piedade humana. Ela olha para Jesus e simplesmente entende que ele é alguém desmancha prazer, que está sempre tirando de nós a alegria dos prazeres humanos, os prazeres naturais, os prazeres da carne. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. E na revelação desse mistério da piedade, ele inicia dizendo que ele foi manifestado na carne. Isso é Natal, é Deus se fazendo homem. Naturalmente você encontra os homens tentando ser Deus, pesquisando profundamente a genética humana, tentando manipular a genética humana, tentando manipular, inclusive, embriões com os implantes dos embriões recém-cultivados lá em laboratório, no ventre de mulheres inférteis, e há uma tentativa de se manipular a vida, há uma tentativa de se manipular esse universo que normalmente era um universo escondido, oculto, obscuro, e isso fez inclusive nascer no mundo da ciência uma certa bioética, que é o estudo desses comportamentos biológicos e científicos à luz da ética. É ético fazer isso, é ético fazer aquilo, mas ninguém que ame verdadeiramente a Deus e a sua palavra tem qualquer dúvida quanto ao fato de que a lembrança da encarnação de Jesus, do Natal de Jesus, foi corrompida ao longo do tempo. O que deveria ser um estímulo à piedade transformou-se num desfile de inverdades fantasiosas que só podem ser classificadas como impiedades. Por outro lado, nós podemos também cair no erro de reagir de forma desproporcional a tudo isto, opondo-se frontalmente a toda e qualquer lembrança e celebração do Natal, o que seria uma impiedade igual. Isto porque, para ambos os casos, o argumento é o mesmo. O mistério da piedade, Cristo Jesus, é revelado desde a sua manifestação na carne até a sua glorificação. O apóstolo Paulo foi muito didático e a sociedade bíblica mastigou essa verdade para nós, colocando-a em linhas definidas, cada estação da piedade cristã expressa em Jesus Cristo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Cada uma dessas estações merecia que nós parássemos e elaborássemos e refletíssemos biblicamente acerca de cada uma delas. Todavia, o que na verdade nos toca hoje como sendo um culto de Natal é a manifestação na carne. A doutrina cristã da encarnação, meus queridos irmãos, ela é de fundamentalíssima importância para a vida da igreja. Nós precisamos elaborar melhor o que é Natal. Há muitas personagens fantasiosas envolvendo-se na história do Natal e ocupando o imaginário popular. Quando eu tenho feito uma peregrinação pelo lar dos irmãos e tenho tido a oportunidade de dizer que para muita gente Natal só é algo lembrado quando eles começam a ouvir o jingle da Líder Magazine ou aquela famosa música da Simone, Então é Natal.
E aí todo mundo começa a se ligar para o fato de que é Natal, e imediatamente a nossa memória gastronômica é ativada. Foi o meu netinho, a Lourdes, nessa manhã, falou que eles iriam passar o Natal conosco, e ele disse: oba, vou comer Chester. Imediatamente a memória gastronômica dele foi ativada, vou comer Chester. Mas nós gostaríamos que outras memórias, outros gatilhos fossem ativados quando a gente pensasse em Natal. O primeiro gatilho ativado seria, para mim, importante que os irmãos percebessem que o fato de Deus se fazer homem na pessoa de Jesus de Nazaré é um fato emblemático que nos deve lembrar que nós não podemos nos salvar sozinhos. Caso contrário, Deus não precisaria ter assumido a forma humana em Cristo Jesus. Essa verdade é uma verdade também que muitos questionam. Todos os anos, a revista Veja, esses magazines semanais que outrora eram tão, digamos, de larga impressão aqui no Brasil e que agora está enfrentando um vale obscuro na impressão das suas revistas, mas todas vinham com uma matéria acerca de uma dúvida com respeito ao Jesus histórico, negando o fato de que ele não veio em carne. E essa foi uma das principais heresias contra as quais a igreja no primeiro e no segundo século teve que travar uma verdadeira guerra. É que algumas pessoas, querendo exaltar tanto a Jesus, queriam negar o fato de que ele viera em carne. O gnosticismo, com toda a sua ideia, digamos, misteriosa de fé, queria nos fazer entender que Jesus não foi, na verdade, um ser humano, que ele não veio em carne, mas ele se manifestou em carne. E esse é o pilar número 1 para nós entendermos a piedade cristã. É conseguir olhar para os textos bíblicos e para a revelação bíblica e entender de fato o que as Escrituras falam acerca desse terrível e glorioso mistério. E aí terrível entre aspas, mostrando simplesmente que é algo assombroso, além da nossa compreensão ou imaginação. A verdade é que a cultura vem corrompendo a cada ano. A gente confunde Natal com as rabanadas. Aliás, ontem a Lourdes já fez umas diets para mim e eu meti o pé na jaca, comi rabanada até... porque eu sou diabético, não posso comer a rabanada tradicional, mas aí ela fez a diet e eu, então, comi bastante. Mas isso não me impediu de estar aqui, de entender a encarnação do Verbo, a importância dessa doutrina, a profundidade dela, e entender que a cultura corrompe os elementos fundamentais da fé. Mas isso já não é de agora. Eu trago aqui para vocês uma pequena afirmação, 4 linhas, de Gregório de Nazianzo, que foi um patriarca de Constantinopla no século IV. Ele era chamado de Gregório Teólogo, o mais talentoso retórico da era patrística. Século IV, Gregório de Nazianzo, também conhecido como um teólogo trinitário, que junto com Basílio de Magno e Gregório de Nícia, era conhecido como os pais capadócios. Gregório de Nazianzo, e isso no século IV ele já dizia o seguinte: falando do Natal, esta é a nossa festa, isto celebramos hoje, 2 pontos, a vida de Deus, a vinda de Deus ao meio dos homens, para que também nós cheguemos a Deus. Celebremos, pois, a festa, não uma festa popular, mas uma festa de Deus, não como o mundo quer, mas como Deus quer.
Não celebremos as nossas coisas, mas as coisas daquele que é nosso Senhor. Olha, no século IV já havia um movimento para corromper a doutrina da encarnação e encher o Natal da gente de aspectos mais relacionados à cultura de então e um esvaziamento do mistério da piedade do que verdadeiramente aconteceu no Natal. Natal é a celebração do amor de Deus materializado, humanizado e manifestado em Jesus. Deixar de contemplar o brilho eterno desta verdade, perdidos entre o brilho que desvanece dos pisca-piscas coloridos, das árvores enfeitadas, meus irmãos, é preferir o transitório ou preferir aquilo que passa, jogando no lixo o que o tempo não pode apagar. O brilho do Natal bíblico não vem da energia elétrica. Lembremos o que está escrito lá em Lucas capítulo 2, eu vou trazer você para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, abra comigo em Lucas capítulo 2, rapidamente, para que você perceba a narrativa bíblica. Há algumas cenas do Natal de Jesus Cristo que merecem ser estudadas, não somente lidas e comentadas brevemente, como é o nosso caso nessa manhã, mas mereciam ser estudadas. Abra comigo lá em Lucas capítulo 2, versos de 8 a 15. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. O que brilhou, gente? A glória do Senhor brilhou ao redor deles. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Bem, primeiro ponto a ser salientado nesse episódio da revelação do nascimento de Jesus aos pastores em Belém é quanto à condição social dessa profissão tão marginalizada na época. Ser pastor naqueles dias era, inclusive, à luz de alguns entendimentos, algo simplesmente humilhante. O fato foi que Deus abriu as cortinas celestiais para esse povo desprezado, para esse núcleo profissional desprezado em Israel, mostrando que normalmente quem consegue ver a grandeza do Natal não são os mais capacitados, não são os acadêmicos, não são as mentes mais brilhantes, não são os mais importantes dentro do contexto da ascendência social, da escala social do nosso tempo, mostrando que Deus é Senhor dos humildes, que Ele é Senhor daqueles que são desprezados e colocados numa condição inferior. O outro ponto importante foi que eles não contaram com nenhum tipo de auxílio para fabricar artificialmente um brilho naquela noite.
diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eu, sinceramente, anseio do fundo do meu coração, como pastor dessa igreja e como alguém que lhe quer bem, é que lá na sua casa, hoje à noite, quando você parar para fazer aquela ceia de Natal, aquela reunião familiar, que lá brilhe, mas não as árvores de Natal enfeitadas só com o seu brilho, mas que haja um outro brilho além desses, que haja o brilho da glória de Deus entre vocês, trazendo às vossas mentes e corações a clara percepção do que é o Natal, dessa manifestação da carne do Verbo de Deus, essa manifestação divina como ser humano. Talvez você, com a sua mente finita como a minha, que eu tenho muitas vezes tentado treinar para, de alguma forma, perceber esse mistério, eu digo que eu não consigo entender essa redução da divindade, essa redução de um Deus Criador, que deu origem a tudo quanto nós podemos ver ou tocar, e no entanto, na figura de Jesus, ele se reduziu a uma figura humana, mas não foi uma figura humana qualquer, ele se colocou em total e completa vulnerabilidade, sendo um recém-nascido frágil, fraco, exposto a tantos perigos nos braços de Maria e também nos braços de José e dos seus familiares, dos seus afins que viviam à volta dessa família. O fato é que Jesus se fez homem e a glória do Senhor, no dia em que ele nasceu, brilhou ao redor dos pastores. Que a glória de Deus brilhe em sua mente nessa noite, para você perceber o quanto você necessita de Jesus, mas não do Jesus da cultura, não do Jesus das tradições, não do Jesus dos temperos, das diversas gastronomias que são despertadas nessa época do ano, mas do Jesus da Bíblia. Depois, diz a Bíblia que eles ficaram tomados de grande temor. Como nós precisamos ter o nosso coração invadido de temor nesses dias, como no primeiro Natal. O coração dos pastores foi invadido por um temor. Gente, eu na noite de Natal tenho tanto cuidado, especialmente com as crianças em casa, de fazê-los lerem a Bíblia, lerem as histórias bíblicas do Natal. Eu não costumo dar presentes nessa época do ano, não gasto um centavo, dou presentes ao longo do ano, mas não no Natal. Mas pastor, por que o senhor não dá presentes no Natal? Porque o grande presente não pode ficar em segundo plano, e o grande presente a todos nós foi Jesus de Nazaré. Eu não quero tirar os olhos das crianças de Jesus e colocá-lo num carrinho que apita, acende luz para lá e para cá. Eu não quero tirar a atenção e o olhar das crianças da figura de Jesus para uma boneca. E muitas vezes uma boneca como a Barbie, que insufla tanta vaidade nas meninas, nas crianças desde cedo. O fato é que, ao longo da revelação bíblica, nós temos visto que Jesus vem sendo, de alguma forma, desprezado pelas gerações. Começou a ser desprezado pelo próprio Israel para quem ele veio. Naquela noite em que ele nasceu, diz a Bíblia Sagrada, de que Maria estava em Belém por causa de um recenseamento, ela e José, e naquela altura lhe veio as dores de parto, e ela teve que ter a criança naquela noite. Estava numa estalagem,
mal instalado, porque a estalagem estava lotada e não havia lugar para eles, a Bíblia diz na estalagem. Jesus já nasceu sendo empurrado para os fundos de um hotel, de uma pequena pousada lá em Belém. Empurrado para os fundos. Isso me tem muitas vezes despertado na mente a ideia de em que lugar Jesus se encontra na sua vida. Você pode colar uma guirlanda na sua porta, estender uma bandeirinha cheia de papais noéis pela sua casa afora, montar uma coleção de árvores de Natal ou de presépios, e ainda assim, Jesus ter um lugar inferior na sua vida. Ele não quer ser simplesmente um adereço para você pendurado no pescoço. Ele não quer ser uma joia, ele não quer ter a vida dele transformada num brinco que você use pendurado na sua orelha. Na verdade, Jesus quer o trono do seu coração. Ele veio para ser rei e ele veio para receber toda a honra e toda a glória. Portanto, uma mesa farta, todas esses adereços que não são adereços que você pode ler nas Escrituras, que fizeram parte da história bíblica do Natal, mas que estão presentes na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, mas todos esses adereços podem encobrir o verdadeiro brilho de Jesus e roubar de nós o santo temor. E de onde vem o santo temor, pastor? É que a Bíblia Sagrada diz que um dia, eu e você, haveremos de ver Jesus face a face. A Bíblia fala que até mesmo aqueles que o transpassaram o verão. Então não permita que a gloriosa manifestação de Jesus em carne, aquilo que é o estabelecimento, a coluna número 1 do mistério da piedade, seja de tal forma corrompida em sua mente, e seja de tal forma corrompida em seu coração, de maneira que você só consiga dar a ele uma estrebaria no fundo da sua vida. Eu, muitas das vezes, me coloco no lugar de José, se a minha esposa estivesse para dar à luz naquelas condições. E se eu estivesse naquela estalagem, bem instalado num quarto, com cama limpa, com um lençol limpo, se eu não daria o meu quarto para aquela senhora poder ter a sua criança num ambiente mais confortável. Com isso você pode já entender biblicamente como os homens e o coração adâmico, caído, corrompido dos homens, vai empurrando Jesus a uma condição cada vez mais inferior e cada vez mais obscura. A minha função como pastor é dizer para você, Jesus nasceu, a glória de Deus brilhou entre os homens, a salvação, o sol da justiça nasceu no horizonte de uma humanidade perdida, e isso não pode ser celebrado, meus queridos irmãos, de forma insensível. Isso não pode ser celebrado à força do consumo, do lucro, em que essa mola da economia é mais importante do que a mola da fé. Eu me junto a Gregório de Nazianzo dizendo que esta festa é nossa, é uma festa dos cristãos, e é uma festa que só os cristãos deveriam saber celebrá-la, e não ser corrompidos também, como que sendo atraídos para dentro dessa vala comum, de maneira que não há diferença entre quem é da igreja e quem não é da igreja. Normalmente as celebrações são idênticas. As mulheres preocupadas com o traje, e isso é tão verdade, que os irmãos talvez não percebam, quem mora no bairro e transita pelo bairro a pé, mas eu que venho de carro e entro aqui pela Washington Luiz, enfrento os
constantes engarrafamentos causados pelo feirão das malhas. Aquele feirão das malhas está vendendo o quê? Está vendendo o fino da moda tradicional para as senhoras e senhoritas que querem bem trajar-se durante as festas de fim de ano, durante o Natal e durante o Ano Novo. Portanto, é o Natal sendo puxado com força para a vala da vaidade do consumo. Mas, desculpem-me, vocês estão na igreja, e eu não vou fazer nenhuma força para agradar você nessa manhã, dizendo para você que isso é Natal. Não, isso é uma corruptela. Isso, na verdade, é o corrompimento da festa cristã, do acontecimento mais glorioso que nós podemos, como seres humanos, colocar a nossa mente para entender, que é Deus se fazendo um mortal. Mas o anjo disse para os pastores naquele dia: eis que vos trago nova de grande alegria. A grande alegria não estava no 13º salário. A grande alegria não estava em você poder calmamente se sentar à frente do computador e dizer: agora eu vou passar o Natal nas praias ensolaradas do Nordeste. Não, a grande alegria estava na comunicação de que agora havia nascido o Salvador. Talvez você não perceba a profundidade dessa expressão, o Salvador, porque talvez não se sinta tão perdido quanto deveria se sentir. Mas o fato é que o ser humano nasce inteiramente perdido, sem rumo, sem saber o que fazer. Se nós fôssemos capazes de fazer decisões coerentes com respeito à fé, nós não precisaríamos, torno eu a repetir, de um Salvador que se fizesse homem e nascesse em nosso meio para trazer salvação ao nosso coração. Perder isto de vista é sacrificar no altar da cultura a mensagem central do Natal. É que veio e nasceu a esperança, a salvação nasceu. Agora você não precisa seguir a sua vida perdido, sem saber onde colocar as suas afeições espirituais. Esse é um mundo de mais de 42 mil instituições religiosas. Sabe o que são 42 mil instituições religiosas? Dentre estas, o hinduísmo talvez seja a mais democrática de todas elas, porque cada um dos hindus pode adorar a sua própria divindade, criada dentro da sua própria imaginação, e isso é abraçado pelo hinduísmo. O cristianismo não tem essa narrativa. O cristianismo, para onde nós acabamos pegando carona para celebrar o Natal, o cristianismo diz que o homem nasce perdido e que Deus, em seu amor simplesmente incomparável, imensurável, incompreensível, entrega o seu próprio Filho Jesus para servir como sacrifício para cada um de nós na cruz do Calvário. E esse Jesus teve que se fazer homem. Esse Jesus teve de nascer, e esse dia a gente vai celebrar isso, mas de que maneira? Ainda bem que nasceu o meu Salvador. Senhor, eu te dou graças por essa tão grande salvação. Senhor, eu te dou graças porque meus olhos não viam, mas agora eu vejo. Senhor, eu te dou graças por conta da minha abismal necessidade, e que agora, meu Deus e meu Pai, essa necessidade foi atendida em Cristo o Senhor. Que seja esse o seu Natal, um Natal que aponte para a piedade cristã, como a manifestação dele na carne, como coluna fundamental, um Natal
que você possa perceber nas histórias bíblicas, onde na verdade você pode aportar a sua embarcação de fé. E não em todos esses aspectos da cultura que querem nos enfiar goela abaixo através de agências de publicidade que sabem muito bem colorir desenhos, sabem muito bem iluminar cenários, sabem muito bem criar personagens irreais, mentirosos, fantasiosos, e com isso roubar de nós a compreensão, a divina compreensão do verdadeiro Natal. Que Deus abençoe sua vida e tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a perceber verdadeiramente o que é Natal. Agradeço do fundo do coração que você tenha optado em vir celebrar conosco nessa manhã. Agradeço ao coral e aos esforços de cada irmão, de cada criança que estiveram aqui nessa manhã, brilhantando esse culto, cantando, louvando ao Senhor por seu Filho Jesus e pela sua manifestação. Agradeço do fundo do coração e quero saudá-lo com um feliz Natal com Cristo. Não com a cultura, não com o consumo, não com os diferentes personagens antibíblicos que fazem parte já da ideia popular do Natal comum e vulgar. Que Deus tenha misericórdia de você, de sua família e de todos nós. Vamos orar. Recline sua cabeça. Se você entrou aqui nesta manhã sem a absoluta e total compreensão de que é um pecador e que Deus, no seu extraordinário amor, proveu salvação para você em seu Filho Jesus, e quer nessa manhã que antecede a celebração do Natal de 2023, permitir acessar pela fé o Evangelho, abrindo o seu coração e dizendo: Jesus, nasça na minha vida, nasça no meu cotidiano, no meu dia a dia, e quer receber a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e passar a partir dessa manhã a ser um discípulo de Jesus, um filho de Deus, nascido de novo, perdoado, restaurado, regenerado, para a glória de Deus Pai. Então eu vou encorajá-lo a orar comigo nessa manhã, colocando a sua mão direita sobre seu coração e dizendo: meu Deus, eu quero Jesus mais do que tudo, mais do que roupas, mais do que presentes, mais do que a comida rica que vai sobre a mesa. Eu quero Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Eu não posso dirigir a fé de ninguém. Eu posso pregar o Evangelho, ó Deus, como um santo pretexto para que o Espírito Santo convença o coração de pessoas, de famílias inteiras, a servir a Jesus de todo o coração. Mas eu não posso ter fé por eles. Eu não posso acessar esse universo misterioso da alma humana por eles. Mas então, meu Deus, o que eu posso fazer? Orar. E levanto a minha voz em oração, clamando para que haja salvação em sua casa. Clamando para que haja, Senhor, meu Deus e meu Pai, consciência. Clamando para que nessa noite de Natal, ó Deus, os meus irmãos não sejam arrastados para dentro dessa vala da cultura, ao invés, ó Deus e Pai, para o mais profundo dos fundamentos da fé.
Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus, rogando pelas crianças. Protege a mente das crianças, seu coração, para que desde cedo eles associem o Natal ao nascimento de Jesus, à verdadeira manifestação do Verbo, e não aos presentes e favores que podem obter de toda a família. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor seja glorificado nesse Natal, receba a honra, a glória e o louvor por tudo e para sempre. Que o povo de Deus diga amém. Agora vamos ficar de pé e vamos